Pronto. Pessoal, eu passei uma atividade na semana passada referente a juros simples. Enviei no grupo, né, um vídeo falando sobre isso e já enviei também a atividade referente a juros simples. É um assunto que está em alta aí, né? Geralmente também acompanhado de outros assuntos que também caem no Enem. E a gente também não pode deixar de falar sobre isso no terceiro ano médio. A partir de agora eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver qual foi a atividade que eu passei na semana passada. Verifique se a imagem está boa, se dá para ler a questão. Beleza, vamos iniciar então. A questão principalmente essa número 1, o pessoal entrou no privado falando comigo com algumas dúvidas, né? Não sei se foi o caso de vocês, mas estavam aperreados com essa questão. E realmente é uma questão que precisa de alguns detalhes, você precisa observar alguns detalhes nela. Por exemplo, vamos ler a questão, né? Diz o seguinte: o preço à vista de uma mercadoria é R$130. Esse é o preço da mercadoria. O comprador ele pode pagar 20% no ato da compra e o restante em uma única parcela de R$128,96, que é vencível em 3 meses. Né? Isso, depois de 3 meses, ele vai pagar essa parcela. Acontece o seguinte, que ele pergunta, ó, admitindo-se o regime de juros simples, qual a taxa de juros anual cobrada na venda a prazo? Primeiro de tudo, gente, juros, existe 2 tipos, existe os juros simples e os juros compostos. O banco, ele utiliza o juros compostos, certo? Que é o juro sobre juro. Que às vezes, quando a gente está falando de cartão de crédito, esses juros sobre juros vão se tornando uma bola de neve, certo? Porque o cartão ele vai cobrando juro em cima de juro e daqui a pouco a gente vai ver a conta está lá em cima, né? A dívida está lá em cima. Mas o juro simples, como o próprio nome diz, é mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui, pelo menos onde eu moro, tem o costume do pessoal emprestar dinheiro e cobrar um juro de 10% em cima do valor. Então, vamos supor que um camarada me emprestou R$100, cobrou um juro de 10%, então eu vou pagar ele 110. Se passar 2 meses, então vou pagar 120 e assim por diante. É dessa forma que funcionam os juros. O juro nada mais é, gente, na concepção matemática, de o aluguel do dinheiro. Eu estou alugando aquele valor para ficar com ele por determinado período, certo? Mas vamos ao que interessa. O juros simples ele tem 2 formas, né? Ele tem a forma de calcular os juros, que é você multiplicar o capital, né, que é o valor inicial, a taxa de juros, que é dada em porcentagem, e por ela ser dada em porcentagem, temos que ter cuidado com ela, né, porque sempre vai dividir por 100. E também vamos levar em consideração o tempo, né,
O juro leva em consideração o tempo que você vai ficar com o dinheiro emprestado. Lembrando uma coisa, que essa taxa e esse tempo, eles devem estar na mesma unidade de medida. Por exemplo, se a taxa for cobrada 20%, né, ao mês, o tempo de juros, né, o tempo considerado aí do juro, também deve estar em meses e não em ano. Se por acaso um dos dois vir em ano e o outro em mês, por exemplo, a gente tem que transformar aí as unidades para que elas fiquem iguais. Por exemplo, o tempo teria que ser transformado em meses para poder a taxa e o tempo trabalhar juntos sem nenhum problema, certo? Vamos ver como é que vai funcionar isso. Então, essa é a primeira forma de juros simples. E no final, a gente tem um montante, que a gente representa pela letra M. E o montante nada mais é do que o capital que você investiu, ou que você emprestou, mais os juros que você recebeu, e no final você tem um valor chamado montante, né? Então, são duas formas aí que você tem para trabalhar com juros, certo? E é interessante, Geiciane e Thaís, que quando a gente junta essas duas formas, a gente fica apenas com uma que resolve todos os problemas de juros simples, certo? Por exemplo, vou pegar essa aqui, do montante. E até agora ele não está respondendo a questão ainda. Então, eu estou aproveitando para explicar um pouco sobre os juros simples, e mostrar a vocês a forma que a gente vai usar para resolver as questões, certo? Então, se eu pegar essa fórmula aqui, montante, capital, mais juro, e se no lugar dos juros eu substituir por essa outra fórmula aqui, né? Note que esse J, que representa os juros, ele pode ser representado pela multiplicação capital vezes a taxa vezes o tempo. Ok? Então, a gente vai fazer isso agora. Ó. Vai ficar com capital mais os juros. Mas, em vez de eu colocar J, eu vou colocar C e T, que é a representação do J. E quando a gente utiliza alguns truques matemáticos, né? Algumas técnicas matemáticas, como colocar o C em evidência, a gente vai chegar a uma fórmula. Colocando o C em evidência, né? A gente pode fazer o seguinte: C dividido por C dá 1, mais C e T dividido por C vai simplificar o C e vai sobrar somente o I vezes T. Então, a gente encontra uma forma geral para resolver os nossos problemas de juros simples. Lembrando que o M representa montante, valor final, né? O C é o capital, ou o valor em dinheiro inicial, né? O I representa a taxa, que é em porcentagem, e o T representa o tempo, que é o tempo que você vai ficar com o dinheiro aplicado, certo? Bem, mas vamos para a questão. A questão ela diz o seguinte, que o preço à vista da mercadoria é R$130. Vou começar a resolver ela agora. R$130 é o preço da mercadoria, o preço inicial. Teoricamente, Geiciane e Thaís, esse seria o valor do capital.
Mas acontece que esse camarada, esse cliente, comprou essa mercadoria e já pagou de início um valor em cima de 20%. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou calcular quanto é que vale 20% de 130. Já estou fazendo direto aqui, porque para calcular 20% é só multiplicar o número por 20 dividido por 100. Isso aqui representa 20%. E quando a gente faz as contas, ó, eu posso simplificar esse zero com esse outro zero com esse, e sobra apenas 2 vezes 13, que é igual a R$26. Ou seja, em outras palavras, Thaís, o cliente é só o probleminha técnico aqui. Voltei com a tela e me dê um sinal aí para ver se está ok. Beleza, Thais. Então, gente, continuando, foi dado, o preço da mercadoria era 130, mas o cliente deu 20%, né, quando comprou. Esse 20% representa o valor de R$26. Ou seja, aqui é onde está o detalhe da questão. Eu não tenho 130 de capital, mas eu vou ter o valor que restou, porque ele deu R$26 de entrada. Então, se tinha 130 e ele deu 26, então o valor agora passa a ser R$104. Esse é o valor do novo capital. Ok? Então, o segredo estava aí, ó. Não considere o capital como 130, porque capital é quando a gente vai pagar o dinheiro, né, o valor total, no caso 130, depois de 3 meses. Mas ele não ia fazer isso, ele deu 26 de entrada. Então, sobrou somente 104 para que ele pagasse no sistema de juros simples um valor depois de 3 meses. E agora é isso que a gente vai ver como é que ele vai pagar esse valor, né? Então, se o 104 é o capital e a gente tem uma fórmula para usar, né? Vamos utilizar. Lembrando que ele vai pagar no final 128,96. Eu posso chamar, Gessiane, 128,96 do valor total final que ele vai pagar, certo? Então, se é o valor final, eu posso chamar de montante. Então, olha que interessante, você já tem o capital, que é 104, e já tem o montante. O que a questão está querendo que você faça é calcular qual a taxa de juros anual cobrada na venda a prazo. Então, você já tem um montante, já tem um capital, também vai ter o tempo de 3 meses, né? Vou anotar aqui. E o que está faltando para você encontrar
é justamente a taxa. Lembrando que essa taxa ele quer anual, viu? Olha só, anual está diferente do tempo que está em meses. Então, temos que transformar esse tempo que está em meses, né, em ano. Como é que faz isso, professor? 3 meses no ano, gente, é 3 sobre 12. 3 sobre 12. A gente representa sempre assim, né? Isso aqui tem uma regrinha de 3 para fazer, mas para não alongar mais a questão, é somente você pensar da seguinte forma. Ah, eu já andei 2 meses do ano. O mês tem 12 meses, né? Então fica 2 sobre 12. Ah, eu já andei 5 meses do ano. Então fica 5 sobre 12. Certo? A gente está em agosto, né? Mês 8. Então já passou 8 meses do ano. Então, se eu fosse encontrar esse tempo, né, em formato de ano, seria 8 sobre 12. Certo? Então eu transformei isso aqui de meses para ano. Pronto, agora eu estou tudo pronto. Eu tenho todos os valores que eu preciso. Vou substituir aonde? Na minha fórmula do montante, que é igual ao capital vezes 1, se essa caneta está melhor, substituindo os valores, o montante é 128,96, o capital 104, 1 mais I é o que eu estou querendo encontrar, não vai ter valor por enquanto, e o tempo, que é 3 sobre 12. Lembre-se que esse 3 sobre 12 dá para a gente simplificar ele, certo? Simplificar é dividir o número de cima e o de baixo por um único número, que divide os dois ao mesmo tempo. No caso aqui é o 3. Então, vou ficar com esse tempo mais simplificado, que é 1 sobre 4. Eu coloco aqui. Fazendo agora as contas, gente, vai ser fácil de encontrar o que a gente está querendo, que é a taxa. Certo? Porque isso aqui é uma equação onde só tem uma letra para a gente encontrar. Então, é possível a gente encontrar o valor dessa letra. O 104 ele está multiplicando. Eu posso passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 128,96 dividido por 104, igual a 1 mais I sobre 4, porque o I multiplica por 1, e aqui embaixo do I tem 1 que multiplica com 4. Fica I sobre 4. Ok? Fazendo essas contas aqui, a gente vai ter o seguinte valor. R$ 128,96 dividido por 104. Vai dar 1,24. Aqui, 1,24. Concorda que esse 1 aqui está no outro membro positivo, ele pode vir para esse primeiro membro negativo. E aqui do outro lado fica somente I sobre 4. Quando eu faço 1,24 menos 1, deixa eu arrumar um espaçozinho aqui, eu vou ficar apenas com 0,24. Igual a I sobre 4. E agora é simples, né? Encontrar. Beleza, Gessiane. Agora encontro o I, ó. O 4 está dividindo, passo para lá multiplicando, fica 4 vezes 0,24.
E agora I é igual a 0,96. Mais 0,96 é a mesma coisa que 96%. Então, a resposta correta, gente, era a alternativa E. É uma questão aí que o pessoal achou meio difícil, né? Mas aí o detalhe estava no ponto inicial, na forma que você ia interpretar a questão. Deu para entender, Thaís? Qualquer coisa, essa aula está sendo gravada e vocês poderão voltar aí o vídeo para visualizar novamente. E aí a gente tem mais duas questões, né? Essas agora estão mais simples. Diz o seguinte, ó, número 2. O capital de 530, ele já está dizendo aqui que o capital é 530, isso aqui é o C. Esse capital foi aplicado a taxa de juros simples de 3% ao mês. Aí ele pergunta qual o valor do montante, ou seja, do M, após o tempo de 5 meses. É interessante, Thaís, que você anote, né? Capital, os valores. Capital é 530. A taxa, que é o I, 3%, né? Isso está ao mês. E o tempo, que é 5 meses. Olha só, Thaís, detalhe importante aqui. GCN, não sei se já saiu, mas acho que sim. Ó, detalhe importante. A taxa e o tempo, todos dois estão em meses. Não precisa alterar nada. Apenas você deve tirar a porcentagem aqui da taxa. 3% é só você pegar esse símbolo aqui e colocar em forma de divisão por 100. E na divisão por 100, qualquer número dividido por 100, a gente vai voltar as casas decimais dele, duas casas, né, para a esquerda. Então, vai ficar 0,03, certo? Ou seja, a vírgula está aqui, ó. Você, quando faz a divisão, né, você volta duas casas e dá o número no formato decimal, certo? O que é que ele está querendo? No número 2, o montante, o M. Então, lembrando da fórmula, eu tenho capital vezes 1 mais I vezes T. Fazendo as contas, substituindo, né? Capital 530 vezes 1 mais 0,03 vezes o tempo, que é 5. Vou ficar com 530 vezes. Fazendo as contas aqui, Thaís, primeiro resolve a multiplicação, né? Eu vou ter aí 5 que multiplica 0,03. Isso aí vai dar 0,15. Então, eu vou ficar com 1 mais 0,15. Concluindo, a gente vai ter 530 multiplicado por 1,15. Fazendo as contas, se já fez, pode dizer, Thaís.
Exatamente. Por esse valor, Thaís, a gente poderia observar uma coisa importante. Não faz parte mais da questão, porque a gente já encontrou o valor do montante, né? Mas por aí você poderia tirar os juros, né? A diferença de 530 até 609,5, né? 50, é justamente os juros que, se a questão pedisse, você teria condições de encontrar. Certo? Então, mais uma questão aí resolvida. Questão número 3. Um capital de R$ 600 aplicado a taxa de juros simples de 20% ao ano gerou um montante de 1.080 após um certo tempo. Qual foi esse tempo? Agora ele pede o contrário, né? Ele diz o capital, a gente pode anotar aqui, 600. Também diz a taxa, que é de 20%, né, ao ano. E o montante, que é 1.080. E aí ele pede o tempo. Logicamente, o tempo vai ser dado em ano, né? Porque a taxa está em ano. E transformando aqui os 20% logo, fica 20 sobre 100. Simplificando o zero, eu posso andar a vírgula uma casa para trás, para a esquerda, fica 0,2. Certo? Agora é só fazer as contas. Aproveitando aqui, para não escrever novamente, montante 1.080 igual ao capital, que é 600, vezes 1, mais a taxa, que foi 0,2, vezes o tempo, né, que não vai ter valor, porque a gente vai estar procurando ele. O 600 ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. Já pode dividir aí, Thaís? Vai ficar, no caso, 1.080 dividido para 600. 1,8, isso. Igual a 1 mais 0,2t. Passando 1 que está positivo para o outro lado, eu fico com 1,8 menos 1 igual a 0,2t. Aqui 1,8 menos 1 fica 0,8 igual a 0,2 vezes t. Logo, nosso t é 0,8. O 0,2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aí a gente vai ter o tempo de 4 anos. Então, a gente encontra a resposta dessa forma. Certo?